Olá, está no ar o Alerj Entrevista. Hoje nós vamos falar sobre os procedimentos adotados pelo governo depois que fraudes foram descobertas em processos de licitação no hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aqui no estúdio eu vou conversar com o deputado Luiz Paulo. Deputado, muito bem-vindo ao programa. Eu queria começar esse programa esclarecendo um pouquinho, pelo menos dois modelos de processo licitatório, que é o carta-convite e edital. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que isso acontece. Os editais de licitação, eles têm diversas formas, função do valor que você vai licitar. Quando o valor é muito alto, você faz uma concorrência pública. Quando o valor é intermediário, você faz uma tomada de preços. E quando o valor é mais baixo, você faz uma carta-convite. E, além disso, nas emergências, ainda existe a dispensa de licitação. Então, essas são as 4 formas de você proceder à licitação. E uma concorrência, ela também pode ser feita sob a forma de registro de preços, para que tenha mais participantes, para que outros concorrentes possam entrar pela internet, sem ser a forma presencial, sem o concorrente necessitar estar presente fisicamente no dia da licitação. Diante dessas denúncias, o senhor como homem público, como é que o senhor recebeu tudo isso? Como é que o senhor está agindo em relação a isso? Bom, primeiro com grande perplexidade, né? Porque é um sistema de corrupção tão bem engendrado e que seguramente vem ocorrendo já há bastante tempo, que aquelas 4 empresas protagonistas, né, ali presentes, a Toesa, a Locante, a Rúfulo, a Bela Vista, né, elas têm a disfarçatez de fazer essa corrupção de forma quase pública, né? Como aquilo fosse uma prática rotineira. E até dizem que são detentoras de contratos na União, nos estados e nos mais diversos municípios, como aquilo fosse uma regra do comportamento dos mesmos. E também uma afirmação muito leviana de um desses membros, que diz assim: esta é a ética do mercado. Quando você estuda o mercado, né, dentro do sistema capitalista, você acentua a necessidade da livre concorrência, o que é, quanto mais licitantes disputarem uma determinada licitação, melhor, porque podem ter ofertas de preço mais conveniente para o poder público. Então, aquela não é a ética do mercado, aquela é a falta de ética de alguns que conspurgam, que sujam, que não honram, né, o que o mercado define como correto. Ali é uma falta de ética, um processo de corrupção, é uma formação de quadrilha, né, e que deixa todos nós muito apreensivos no sentido de termos algumas práticas que diminuam muito essa influência nefasta desses corruptores, né? Porque eu sempre digo aqui na Assembleia, para ter o corrupto, tem que ter o corruptor. E ali na matéria do Fantástico, e agora noticiado por todos os jornais, estão em ação os corruptores, aqueles que compram aqueles que desejam serem corrompidos. E compram com dinheiro público, porque tem um que diz assim: olha, você estabelece o que você vai ganhar, porque o que você for ganhar vai ser sobrepreço que eu vou colocar na licitação. Então, na verdade, um processo de corrupção com dinheiro público, e ali especificamente na área mais da saúde, que devia ser ali crime hediondo, né? Porque é dinheiro que vai faltar para cuidar da vida das pessoas. Então, isso tudo merece uma grande ação coordenada do serviço público.
Agora, deputado, desculpe interrompê-lo, mas uma pergunta. O senhor estava falando nessa preocupação em evitar que esse tipo de coisa se repita, continue se repetindo. E aí eu pergunto para o senhor acredita que o sistema deixe brechas que possam ser ajustadas efetivamente para que isso não se repita? Eu acho que qualquer sistema, por mais perfeito que seja, ele tem brecha para os corruptos agirem, para os criminosos agirem. Sempre haverá brecha. Mas você pode diminuir essas possibilidades, né? Aprovei na Comissão de Tributação, com a presença dos deputados Sabino, Marcos Vinícius e Robson Leite, né, um envio de um ofício ao presidente da Casa para que o Tribunal de Contas audite os procedimentos licitatórios. O que eu quero dizer? O Tribunal de Contas pegue nos últimos anos todas as licitações que tenham sido vencidas por qualquer dessas 4 empresas que eu aqui citei: Toesa, Locante, Rufolo, Bela Vista. E verifique se nessas licitações todas as 4 participaram ou que outras empresas participaram dando cobertura. Porque se houver uma repetição de participação, sim, aquele grupo ali configura um arreglo. E configurado o arreglo, aí sim, auditar os contratos para ver se os preços praticados não têm variações de 5% a 20% ou mais, a maior, né, nesses contratos, o que vai configurar também a existência com esse sobrepreço da propina, da corrupção. Então, essa auditoria, se for feita aqui como a gente quer pelo Tribunal de Contas do Estado, e feita no contrato também nos mais diversos municípios aqui do Estado, vai começar a varrer, né, essa quadrilha do meio e também vai configurar que é possível descobrir outras empresas que estejam fazendo o mesmo e que não foram alvo dessa gravação, dessa denúncia, né? Mas eu acho que isso tem que ser tratado como um caso modelo, né, para que você seja profundamente duro, profundamente rígido, para que tudo isso sirva como exemplo. Mas tem uma outra questão que passou às vezes despercebido, mas que se pode também alterar, né? Nós verificamos num determinado momento que um desses corruptores dizia assim: olha, mesmo que seja uma licitação, uma concorrência, sob uma forma, não sei se ele cita registro de preço, né? Ele fala edital. Por edital aberto, né? O que eu preciso saber é quem tirou o edital aqui, as empresas que tiraram o edital. Porque aí eu faço o jogo lá fora. O que ele quis dizer? Eu saio daqui, vou lá naquelas empresas e monto um cartel com elas, que é uma forma de viciar o procedimento licitatório. Então, na época em que todo edital tinha que ser em papel, o poder público só entregava a representante de firma que fosse lá, para diminuir os custos. Em outro momento, o poder público até vendia o edital para só retirar o edital quem realmente tivesse interesse. Mas hoje a gente vive no mundo da informática. Os editais são feitos em meio digital. Então, uma das formas também de abrandar isso ninguém retira mais o edital no órgão. Quando você anuncia o edital, você disponibiliza o edital inteiro na internet, no site da instituição que está licitando, porque aí qualquer um vai lá e retira o edital, seja qualquer um do povo, uma empresa, etc., né? E aí esse tipo de controle passa a não existir mais. Aí você diminui a possibilidade de formação de cartel. Sob a ótica legal, o que deve ser feito, que mudanças devem ser feitas para que isso ocorra? Sob a ética legal, não precisa mudar lei nenhuma, né? É uma recomendação, né, que os próprios tribunais de contas podem fazer, a própria Assembleia Legislativa também pode fazer, de que as concorrências públicas, os editais, não sejam mais retiradas nas sedes dos licitantes, e sim sejam disponibilizados nos sites
do licitante para que qualquer um do povo tenha acesso. Porque não há porquê a comissão de concorrência de determinada instituição ter o controle de quem comprou ou não comprou o edital, ou de quem foi lá buscar ou não foi lá buscar o edital. Sim. Porque O tem que ser importante edital. é quem vai se apresentar. O princípio, o artigo 37 da Constituição Federal é da transparência. Então, transparência é para todos. E o importante é no dia da licitação quem apareceu lá, que você não precisa saber previamente quem vai aparecer. Né? Então, eu acho que isso dá mais transparência e diminui essa possibilidade. Agora, o que não vem acontecendo é que os procedimentos licitatórios não são auditados. É auditado o contrato, mas não a licitação. Então, precisa agora auditar a licitação, para ver se essa licitação não foi viciada. Porque a ata da licitação, como nós vimos também da denúncia, muitas vezes é montada pelos próprios licitantes. E a ata não diz nada, olha, apareceu a firma XYZ. A firma Z deu preço tal, a X deu preço tal, e a firma X que ganhou deu preço menor. Bom, essa é a ata. E deu preço menor de tanto, dá os valores. A ata é isso. Agora, ninguém pega essa ata e começa a comparar e pegar por amostragem o que essas empresas, como é que elas vêm procedendo em outras licitações, para ver se essa não é uma prática que na licitação seguinte não vai ganhar mais a firma X, vai ganhar a Y, e a X e a Z cobre. Se na seguinte a Z não vai ganhar, na seguinte no mesmo órgão ou em outro órgão, porque eles trabalham nessa estrutura, tanto faz ser em município, quanto no Estado, quanto na União. Então precisa auditar os procedimentos licitatórios, mas no seu conjunto. E haver uma troca de informações entre os 3 tribunais de contas aqui no Estado. O Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas do município. Isso pode também, o próprio governo do Estado, o Poder Executivo, através da sua auditoria geral, de vez em quando fazer esse tipo de cheque. Quer dizer, um monitoramento. Um monitoramento. E que não é difícil, né? É só pedir os resultados das licitações e botar alguém no computador, a licitação ganhou tal, cobriu tem fulano, ciclano, licitação, e depois o computador cruza. Hoje isso é mais um serviço de digitação e cruzamento de dados, né? Então há como se fazer isso, né? E se ter atenção também com as tomadas de preço, com as cartas correntes, com as cartas convites e as dispensas de licitação. E não só com as grandes concorrências, né? Porque isso pode estar acontecendo no atacado, que é as concorrências, né? Mas no varejo, que são as cartas convites e as próprias dispensas de licitação. Pode ser só a ponta do iceberg mesmo. Seguramente o é, mas eu sempre digo o seguinte, que quando acontece um fato desse, isso tem que ser exemplo para aqueles que estão já fazendo isso, não fazerem mais, ou até aqueles que venham a participar já se preservem, que tem que honrar o princípio da morabilidade, que é um princípio da Constituição de todos os estados da federação. Deputado, vou pedir licença ao senhor, a gente vai para um breve intervalo e volta já já, não sai daí não.